Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos discutir ventilação mecânica no paciente com Covid-19. Graças a Deus passamos pelo período dessa grande pandemia que tivemos no mundo, com muitas mortes e muitos desafiadores para nós que estávamos ali na linha de frente. E aqui eu trouxe para os senhores hoje, passamos e olhamos para trás, ficamos ainda assustados com os números, mas isso foi muito mais assustador no nosso dia a dia. Esse é um dashboard da Johns Hopkins, que eles fizeram durante a pandemia e que nós acompanhávamos o crescimento da Covid-19 ao redor do mundo. E eles pararam de calcular e pararam de coletar os dados em março do ano passado. Vejam, senhores, já 10 de março de 2023. E nessa época, até março de 2023, foram quase 700 milhões de casos de Covid-19 ao redor do mundo. E nós tivemos quase 7 milhões de óbitos ao redor do mundo. Então vejam, senhores, que de fato foi uma grande pandemia que nós tivemos. Ainda temos pacientes com Covid-19, mas claro, não com o grau de gravidade que tínhamos há 4 anos atrás. Se os senhores forem ver, foram mais de 13 bilhões de doses de vacinas que foram distribuídas ao redor do mundo. Mas vamos ver o que nós aprendemos durante esse período de pandemia e vamos ver como conduzir a ventilação mecânica num paciente com Covid. Bom, antes de falarmos propriamente dito da ventilação mecânica, é interessante entendermos o perfil desse paciente. E aqui, senhores, é claro que a grande maioria das evidências, eu vou trazer as evidências que foram publicadas na época da pandemia. Até mesmo evidências mais recentes, elas são oriundas de dados durante a pandemia. Então esse grande estudo publicado no JAMA em 2020, ele mostrou que a principal faixa etária de pacientes eram os nossos pacientes adultos, idosos, jovens, ao redor de 60 anos de idade. E esses pacientes, quando internados na unidade de terapia intensiva, tinham 1/4 de mortalidade, 26%, e 90% dos pacientes sob ventilação mecânica invasiva. Veremos os senhores que aqui ele fala da posição prona e esse vai ser um importante tópico que vamos abordar no final. Os pacientes apresentavam uma relação PaO2-FO2, na sua grande maioria menor do que 150, mostrando um quadro de síndrome do desconforto respiratório grave. Esses pacientes utilizaram altas frações inspiradas de oxigênio e vejam, senhores, que altos valores de PIP. Também veremos isso adiante com mais calma. Quando nós falamos do paciente com Covid-19, qual era a progressão da evolução desses pacientes que se agravavam? Vejam, senhores, que muitos evoluíam para uma síndrome do desconforto respiratório grave, aonde esses pacientes com síndrome do desconforto, 93% eram pacientes que evoluíam para óbito. E muitos desses pacientes também evoluíam com disfunção cardíaca. E aqui eu trago para os senhores uma lembrança do que nós já tivemos na aula de fisiologia respiratória. Eu voltei a falar desse gráfico durante a aula de ventilação mecânica com paciente com hipertensão pulmonar, mas lembrar que a maneira que nós conduzimos a nossa ventilação mecânica pode sim influenciar o desempenho cardiovascular, principalmente do coração direito. Sabemos que a pós-carga do coração direito é o pulmão. Portanto, se nós temos um pulmão hiperdistendido, num alto volume pulmonar, nós temos os capilares alveolares colabados, aumentando a resistência vascular pulmonar e, portanto, a pós-carga do ventrículo direito. Mas, no outro extremo, um paciente com pulmão atelectasiado, nós iremos ter uma irregularidade dos capilares extraalveolares, também aumentando a resistência vascular pulmonar. Então, percebam, senhores, que a ventilação mecânica nesses pacientes, seja pacientes que apresentem atelectasia ou alto PIP e volume pulmonar, pode também comprometer aquela miocardiopatia do COVID, comprometendo o desempenho cardiovascular. Vamos agora relembrar da fisiopatologia do COVID. Nós sabemos que o vírus SARS-CoV-2, o que é o vírus do COVID-19, ele causa uma vasoplegia dos vasos pulmonares. Essa vasoplegia causa perda da vasoconstrição pulmonar hipóxica, o que leva a um quadro de shunt e, a partir daí, a presença de hipoxemia. Portanto, um paciente infectado com SARS-CoV-2
devido à presença de vasoplegia e da vasoconstrição pulmonar hipóxica resultando no shunt, vai ser um paciente hipoxêmico. E se você tem a hipoxemia por mecanismo reflexo, você tem um aumento do seu drive respiratório, uma taquipneia e também um aumento desse volume corrente. Veja que se nós aumentarmos o nosso esforço respiratório, nós iremos fazer um desbalanço dos equilíbrios de pressões que temos dentro do pulmão. E aqui eu quero chamar atenção para uma pressão, para um equilíbrio de pressão que nós temos, que é a pressão transvascular. Imaginem os senhores que no nosso capilar pulmonar nós tenhamos uma pressão capilar ao redor de 10, positivo, independente da unidade. Agora, fazendo um esforço respiratório, nós teremos uma pressão pleural muito negativa, ao redor de menos 20. A nossa pressão transvascular é a diferença da pressão capilar menos a pressão pleural. Nesse nosso exemplo, nós temos 10 menos 20. Portanto, a nossa pressão transvascular, neste exemplo, será ao redor de 30. O que significa um aumento da pressão transvascular? Para positivo, significa a saída de líquido do capilar pulmonar, ou seja, nós teremos um influxo de fluido intersticial para o alvéolo, e nós teremos um aumento do edema e da congestão desses alvéolos. Se nós temos edema e congestão do alvéolo, nós teremos piora da troca gasosa, que leva a piora da hipoxemia, e aqui a gente entra num ciclo vicioso. A piora da hipoxemia vai fazer com que o paciente respire fundo e mais forte, aumentando a pressão transvascular, aumentando o edema pulmonar. Portanto, veja que é um paciente que ele se autolesiona, e é por isso que esse mecanismo se chama PSILI. PSILI significa Patient Self-Inflict Lung Injury, ou seja, é uma lesão pulmonar que o paciente próprio se lesiona. É por isso que nesses pacientes precisamos dar um suporte ventilatório. E esse suporte ventilatório pode ser por uma ventilação não invasiva ou pela ventilação invasiva. E ao intubarmos esse paciente, precisamos agora saber como conduzir a PIP, a sedação, o bloqueio neuromuscular. Mas será que o bloqueio neuromuscular é necessário? Será que a gente não poderia apenas sincronizar a nossa ventilação para esses pacientes? Vamos ver a evolução desse paciente ao ser intubado. Ao ser intubado, lembrem que era um paciente que estava hipoxêmico, com presença de edema alveolar, portanto era um paciente que estava taquipneico, era um paciente que estava com alto volume corrente, causando uma pressão pleural de menos 20. Agora vamos calcular um outro equilíbrio de pressão. Não mais a pressão transvascular, mas a pressão transpulmonar. Nós já falamos na aula de fisiologia. Vejam, senhores, que com menos 20 de pressão pleural e eu agora fazendo uma ventilação mecânica com pressão positiva, tendo dentro da nossa ventilação mecânica protetora 30 de pressão de platô, que é a nossa pressão alveolar, nós iremos calcular a nossa pressão transpulmonar como a pressão alveolar menos a pleural. E nesse exemplo será 30 menos 20. Veja que a nossa pressão transpulmonar é de 50. E 50 é uma ventilação mecânica lesiva, gerando a lesão induzida pela ventilação, a VILI. A partir do momento que nós temos a VILI, nós geramos inflamação, geramos mais edema, que leva a piora da troca gasosa e o que leva a piora da hipoxemia. Vejam, senhores, que novamente entramos num vórtex, e é por isso que esse modelo se chama VILI Vortex, que é o paciente na prótese ventilatória aumentando a sua lesão pulmonar. E é por isso que nos pacientes que apresentam esse tipo de quadro, era recomendado a utilização de um bloqueio neuromuscular de forma precoce, para que o paciente não entrasse no VILI Vortex. Esses pacientes que desenvolviam a lesão induzida pela ventilação, desenvolviam um quadro de baby lung, que significa regiões pulmonares atelectasiadas, regiões pulmonares hiperdistendidas, e que o gerenciamento da nossa ventilação mecânica leva também em consideração os ajustes de PIP e estratégias como prona, como ECMO. Relembrando da aula de fisiologia, nós temos a definição, nós temos o conceito de interdependência alveolar.
regiões de baby lung, pulmões de baby lung, onde nós temos grandes áreas de atelectasia, nós precisamos lembrar que desde a década de 70, e eu mostrei isso na aula de fisiologia, onde nós temos grandes pulmões heterogêneos, a gente precisa entender que aquele alvéolo atelectasiado e outro alvéolo hiperdistendido faz com que os alvéolos que estão no meio do caminho sejam os alvéolos que sofram. Vejamos que matematicamente nós podemos falar que região atelectasiada tem um volume alveolar de 1, regiões hiperestendidas têm um volume alveolar de 10, portanto 10 vezes maior do que a região da atelectasia, independente da unidade. Quem irá sofrer será essa área intermediária que será repuxada, conforme temos representados nessa figura do lado direito. Matematicamente falando, dizemos que essa diferença de 1 para 10 significa multiplicar esta área por uma constante de 4,6. E se a nossa ventilação mecânica protetora, uma pressão de platô de 30, nesta região, que é a região mais ventilada, significa 30 multiplicado por 4,6, ou seja, 140 centímetros de água de pressão realizada neste local intermediário. Lembrando que a área atelectasiada ela não é ventilada. Lembrando que as regiões não dependentes hiperestendidas também são pouco ventiladas, porque elas já estão hiperdistendidas. As regiões mais ventiladas são essas regiões intermediárias. Senhores, desde a época do Covid, foi tentado separar os tipos de pacientes. E nós percebemos que existem basicamente 2 grandes fenótipos de pacientes do Covid. E esses fenótipos foram didaticamente separados. Sabemos que existem pacientes que apresentam um overlap, mas chamados em fenótipos do tipo L e fenótipos do tipo H. O que é o fenótipo do tipo L? É o que é L de low, porque é um paciente que apresenta baixa elastância. Baixa elastância significa alta complacência pulmonar. Significa pacientes que têm baixa relação ventilação-perfusão, que têm baixo peso pulmonar, porque eles não têm edema pulmonar, têm baixa recrutabilidade, porque são pulmões que não estão atelectasiados. Pelo contrário, tem boa complacência pulmonar. Já o fenótipo do tipo H, H significa de high, alto, é alta elastância. Se ele tem uma alta elastância, lembrando que elastância é o inverso da complacência, portanto é o pulmão que tem baixa complacência, é um pulmão duro. É um pulmão que tem alto shunt, é um pulmão que tem alto peso pulmonar, que ele é congesto, é demasiado, atelectasiado, tem alta recrutabilidade devido a essas áreas de atelectasia. Portanto, se olharmos em tomografia, um fenótipo do tipo L, vejam senhores que tem pouca atelectasia. Já um fenótipo do tipo H, ele tem muita atelectasia. E olha a relação PaO2-FO2, ambas abaixo de 100, ou seja, pacientes com quadro de síndrome do desconforto respiratório grave. Se formos lembrar pela definição de Berlim, antiga, mais de 10 anos, pacientes com síndrome do desconforto grave têm uma relação PaO2-FO2 menor do que 100. E esses pacientes com COVID, que se agravam, como eu falei anteriormente, e apresentam quadros de síndrome do desconforto respiratório aguda grave. Portanto, como vamos ventilar esses pacientes? Primeiro, lembrando do fenótipo H, de alta elastância, o que significa baixa complacência. É o paciente que tem muita atelectasia, que tem muita área de recrutabilidade. Nós vamos ventilar esses pacientes com PIPs mais elevadas, porque se eles têm área de recrutabilidade, vamos tentar recrutar essa área. Agora, PIP mais elevadas, ainda estamos falando de até 15 centímetros de água. Vamos ventilar esse paciente com baixo volume corrente, numa ventilação mecânica protetora, conforme recomendado pelo ARDS-NET. Vamos reduzir o consumo metabólico de oxigênio e vamos considerar colocar este paciente em posição prona para melhorar a oxigenação. Portanto, vejam os senhores que quando vemos as estratégias de tratamento da síndrome do desconforto respiratório, a síndrome do desconforto respiratório leve a moderada, estamos ainda de valores baixos a moderados de PIP. Agora, quando falamos da síndrome de desconforto grave, estamos falando em aumentar um pouco o valor dessa PIP, com o objetivo de pegar grandes áreas de atelectasia e justamente recrutar este pulmão, abrir este pulmão, ajustar a PIP e não deixar esse pulmão fechar por completo,
ao final da expiração. Podemos ajustar, e o UpToDate traz isso ainda em 2024, que podemos ajustar essa PIP de acordo com a tabela do ArdsNet, onde para determinada fração inspirada de oxigênio, podemos ter um determinado valor de PIP. Entretanto, senhores, cuidado. Apesar do UpToDate, agora em 2024, trazer esta tabela onde mostra que, por exemplo, o paciente com 50%, 60% de FO2, já estamos falando de 20 centímetros de água de PIP, não podemos esquecer que a hiperinsuflação pulmonar aumenta a pós-carga do ventrículo direito, podendo causar uma disfunção cardiológica nesse paciente, hemodinâmica desse paciente. E não podemos esquecer do ART Trial, publicado em 2017, aonde mostrou, e esse estudo brasileiro mostrou que alta PIP versus PIP moderadas no paciente com síndrome do desconforto respiratório, a alta PIP e a manobra de recrutamento aumentou a mortalidade dos pacientes. Olha que interessante. Quer dizer que não estou falando para usar PIP altas, mas talvez individualizarmos com cuidado. E é por isso que esses pacientes H, eu falei que é para utilizarmos a PIP alta, mas até 15 centímetros de água. Vejam, senhores, que aumentou em 20% com P significativo a mortalidade dos pacientes com PIP 16 quando comparado com 12. E agora o paciente L, o paciente low. O que nós estamos falando? De baixa elastância, ou seja, uma alta complacência pulmonar. É um paciente que já tem baixa telectasia, pouca área de recrutabilidade. Qual que vai ser a nossa estratégia ventilatória? Vamos fazer ventilação não invasiva inicialmente com esses pacientes, vamos dar aporte de oxigênio, mas vamos entubar esse paciente, utilizar PIPs um pouco mais baixas, até 10 centímetros de águas. Vamos fazer um volume corrente baixo, mas um pouco mais liberal aqui, entre aspas, estamos falando ali de 7 ml por quilo, fazer ainda uma ventilação mecânica protetora, reduzir o consumo metabólico de oxigênio e, novamente, levar em consideração a prona. Vimos bastante no COVID pacientes que eram pronados até mesmo antes de entrar em ventilação mecânica. Então, senhores, quando nós colocamos uma do lado do outro, o paciente L, fenótipo L, fenótipo H, isso aqui é uma separação didática, que são aqueles pacientes que têm muita telectasia, alta área de recrutabilidade, pacientes que têm pouca telectasia, baixa área de recrutabilidade. Vejam, senhores, que as estratégias ventilatórias seguem a mesma direção de uma ventilação mecânica protetora. Agora, o que é interessante, ambos consideram pronar esse paciente. E vejam, foi publicado em 2021 esse estudo com mais de 2.000 pacientes, mostrando que a posição prona aumenta a sobrevida dos pacientes com COVID. Quando a gente olha a curva de Kaplan-Meier, vejam, senhores, que os pacientes que foram pronados tiveram maior sobrevida do que os pacientes que não foram pronados. Portanto, a prona é uma importante estratégia no paciente COVID. E por que isso acontece? Vejamos, um pulmão normal, nós temos uma distribuição de certa forma homogênea da região não dependente, intermediária e dependente de ventilação. E esta ventilação, quando olhado por tomografia de impedância elétrica, vejam, senhores, que o pulmão tem uma ventilação de certa forma homogênea, apresentando uma boa relação ventilação-perfusão. Quando dividimos pelos ROIs, as regiões de interesse, nós temos uma distribuição homogênea entre região não dependente e dependente. Agora, quando falamos de um pulmão doente, um pulmão com atelectasia, nós temos aumento da heterogeneidade pulmonar, mostrando regiões dependentes atelectasiadas que não ventilam, regiões não dependentes que estão hiperestendidas e também não ventilam, e aquela região intermediária, que é a região que mais ventila. Quando olhamos na tomografia de impedância elétrica, vejam, senhores, que a distribuição é desigual nesse pulmão. Ela é uma distribuição principalmente na área intermediária. Agora, um paciente com COVID, em decúbito dorsal horizontal, com peso do coração em cima dos pulmões, com eixo gravitacional, uma coluna de líquido, fazendo a telectasia na região posterior, é um paciente que nós teremos alta pressão transpulmonar, e é um paciente onde a região mais perfundida é a região dependente do pulmão. E ela é a mais perfundida na região dependente, que é o que nós vemos aqui, porque a maior massa pulmonar está na região posterior. Ao pronarmos um paciente, primeiro,
nós tiramos o peso do coração de cima dos pulmões. A partir de agora, o coração está encostado na maca. Segundo, nós pegamos a grande região pulmonar, que estava na região posterior e que pelo eixo gravitacional fazia a telectasia, jogamos agora para a parte de cima, aonde essa região passará a ser mais bem ventilada. Mas e a perfusão? A perfusão vai para a região dependente? Não. Existe um deslocamento perfusional, mas lembrem que eu falei que a grande massa pulmonar, ela continua nesta região, agora ela na região não dependente. Vejam que o fluxo sanguíneo, ela continua ainda maior nesta região agora não dependente, que é a região posterior dorsal. Portanto, nós causamos uma melhor relação ventilação-perfusão. Essa melhor relação ventilação-perfusão num paciente com síndrome do desconforto respiratório grave, como esses pacientes do COVID, tem uma significativa melhora. Vejam os senhores que esse estudo, já publicado em 2013, há bastante tempo, vejam que a utilização da posição prona no paciente com síndrome do desconforto respiratório, mesmo quando ajustado pelo score-SOFA, reduziu de forma significativa a mortalidade em 28 dias, reduziu de forma significativa a mortalidade em 90 dias e também teve maior dias do paciente livre da ventilação mecânica. Portanto, pronar o paciente é uma excelente estratégia no paciente com síndrome do desconforto respiratório, consequentemente, no paciente COVID. Mas é simples de ser feito? Não é simples de ser feito. Lembrem os senhores que estamos falando aqui de um paciente grave, de um paciente que muito provavelmente estará invadido, estará com catéter arterial, estará com acesso venoso central, pode estar com drogas vasoativas, estará com sonda nasogástrica, estará com sonda vesical, além de toda a monitorização. Portanto, pronar o paciente significa uma manobra sincrônica, e aqui eu trago um vídeo que nós editamos no Congresso Latino-Americano de Anestesiologia do ano passado. Vejam, senhores, que pronar o paciente é um trabalho em equipe, da fisioterapia, da enfermagem, do médico, aonde neste trabalho em equipe precisamos proteger sondas, drenos, equipos, o tubo. Iremos sempre movimentar o paciente em formato de bloco, aonde esse formato de bloco aqui, representando para os senhores, passa-se um lençol por baixo com o objetivo de fazer um envelope no paciente. Vejam que as extremidades ósseas, como o joelho, nas mulheres, mama, costelas, são protegidas, aonde aqui está protegidos, além do travesseiro, com um adesivo de proteção. Coloca-se um lençol, como eu falei, para fazer do paciente um envelope, e sobre a orientação de quem está na cabeça, manuseando o tubo, o paciente é movimentado em forma de bloco. Essa movimentação em forma de bloco, veja-se, que vira o paciente em duas etapas. Primeiro coloque ele em 90 graus e depois em 180 graus em prona. Movimentando o paciente em bloco e protegendo os acessos, o tubo, reduz o risco de perda desses catéteres. Mesmo assim, isso ainda pode acontecer. Então vejam, senhores, que aqui está protegendo a face, tomar cuidado com a hiperextensão do pescoço lateral, porque isso diminui a perfusão, né, principalmente a drenagem da jugular, podendo causar edema cerebral. É protegido sondas, catéteres, e a partir desse momento, se o paciente tiver que ser modificada a posição do pescoço, não é para hiperestender o pescoço, mas para puxar para fora da maca, de sorte a não correr risco de extubação. A extubação é o mais catastrófico que pode acontecer nesse paciente. E agora, o processo de voltar o paciente para a posição normal, em DDH, ele é semelhante, envelopando novamente o paciente e voltando o paciente em bloco. O que a literatura fala para início da posição prona? Quanto mais precoce, melhor. Portanto, um paciente em ventilação mecânica com síndrome do desconforto respiratório, nas suas primeiras 4 a 12 horas, sendo um caso grave, podemos iniciar a posição prona desses pacientes. Quanto tempo o paciente ficará em posição prona?
de 12 a 16 horas. A literatura ainda não traz esse valor de forma clara, mas a cada 24 horas esse paciente pode permanecer de 12 a 16 horas em posição prona. E todo dia o paciente ele é pronado. Quando que ele não será mais pronado? Quando ele apresentar melhoras da sua relação PaO2-FiO2 e melhora dos seus parâmetros ventilatórios. Enquanto ele apresentar uma síndrome de desconforto respiratório grave, esses pacientes serão pronados. Dessa forma, senhores, podemos resumir aqui o que a gente trouxe, que os pacientes com Covid-19, eles podem sim evoluir para síndrome de desconforto respiratório grave. Esse número era muito maior antes da vacinação e ele tem reduzido, graças a Deus, de forma dramática a evolução para a síndrome do desconforto grave. Lembrando que didaticamente podemos separar em dois fenótipos, o fenótipo do tipo L e o fenótipo do tipo H. O L de low, que significa baixa elastância, ou seja, alta complacência pulmonar, baixa relação VQ, baixa edema pulmonar, né, peso pulmonar, baixa áreas de recrutabilidade, porque ele não tem tanta telectasia. Enquanto o fenótipo H, de high, de alta elastância, ou seja, baixa complacência pulmonar, nós estamos falando de alto shunt, alto peso pulmonar por edema pulmonar, alta recrutabilidade por muita telectasia. E as terapias, como podemos ter de estratégia ventilatória, o tipo L, como eu falei, dando suporte de oxigênio e ventilação não invasiva, intubando esses pacientes, utilizando PIPs moderadas de até 10, baixo volume corrente, mas um pouco mais liberal, até 7 ou 8 ml por quilo de peso predito, reduzir o consumo metabólico de oxigênio e considerar a posição prona já nesses pacientes de forma precoce. Já o tipo H, aquele paciente de alta elastância, ou seja, baixa complacência pulmonar, com alta recrutabilidade, muita telectasia, são pacientes que iremos fazer a ventilação protetora com baixos volumes correntes, 6 ml por quilo de peso predito, PIPs mais otimizadas, mais até 15 centímetros de água, lembrando do ART Trial que PIPs muito elevadas podem aumentar a mortalidade, também reduzir o consumo metabólico de oxigênio e considerar a posição prona nesses pacientes. Hoje, pronar esses pacientes com síndrome do desconforto respiratório grave é uma importante estratégia terapêutica para melhora da oxigenação e melhora de sobrevida desses pacientes. Senhores, agradeço a presença de todos aqui nessa aula de ventilação mecânica no Covid-19. Até a próxima aula. Grande abraço a todos.